Radamés Manosso aqui em Curitiba. Você gosta de pagar pelo que gasta e somente pelo que gasta? Olha, esta é uma pergunta que tem a ver com suas convicções pessoais. Geralmente as pessoas que vão por essa linha de só querer pagar pelo que consomem, elas são pessoas mais econômicas, às vezes minimalistas, às vezes munheca, pão duro, mas também isso é um indicador de liberalismo econômico. Geralmente as pessoas que vão por esta linha, elas adotam ali uma postura na política e na economia de liberalismo econômico. Então, este vídeo vai ser um pequeno teste para você. Vou lhe fazer 10 perguntas. Cada vez que você responder sim para a pergunta, você vai ganhar um pontinho. E no final você vai saber se você é ou não é um liberal econômico. Vamos lá, vamos para as 10 perguntas. Pergunta número 1. Quando você vai a um restaurante, você dá preferência ao buffet por quilo? Ou seja, aquele tipo de restaurante em que você paga exatamente pelo que você põe no prato? Bom, tem gente que prefere o buffet por quilo, tem outros que preferem ali o pagamento por pessoa. Eu diria que o buffet por quilo, inclusive, é uma solução tipicamente brasileira. A gente não vê isso muito em outros países. Se você conhece outros países aí que adotam buffet por quilo ou que lá não tem buffet por quilo, comenta aí para a gente ficar mais informado sobre este assunto. Bom, se você é a favor do buffet por quilo, um pontinho para você. Questão número 2. Você é a favor de pedágio nas estradas? Tem gente que prefere o pedágio, por quê? Porque quando você está pagando o pedágio é porque você está usando aquela pista. E já que você está pagando pelo serviço, você também pode exigir uma rodovia bem cuidada, com uma pista de qualidade, com segurança e com apoio aos motoristas. Terceira questão. Você é a favor do plano de saúde com coparticipação? Bom, plano de saúde é um caso específico ali em que dificilmente vai ser possível adotar aquele sistema pague pelo que usa, porque não escolhemos as doenças que temos. Você pode, infelizmente, ter uma doença rara lá que tem um custo de tratamento muito alto, então realmente é melhor uma taxa por pessoa, mas tem aqueles planos de saúde ali com coparticipação, que são indicados para pessoas que têm boa saúde, jovens, e que eles vão pagar uma pequena taxa caso venham a fazer consultas, exames médicos. Então, algumas pessoas preferem esse plano com coparticipação, porque acham que podem levar vantagem neste modelo de negócios aí. Questão número 4. Você é a favor de taxa de orçamento para serviços? Por exemplo, você está com um problema no computador, manda lá na assistência técnica e não sabe o que está acontecendo no computador, e eles dizem, olha, vamos fazer um orçamento, o orçamento custa tantos reais. E eles vão dizer, bom, que um técnico vai ter que abrir a máquina, fazer testes, ver o que está acontecendo. Você é a favor da taxa de orçamento para serviços? Questão número 5. Você acha razoável cobrar taxa de urgência por serviços? Tipo aquele cidadão que leva o carro de manhã ali na oficina, que está com problema, o carro não sai do lugar, e ele diz, olha, eu preciso desse carro para hoje à tarde de qualquer jeito, e daí o dono da mecânica diz, olha, podemos fazer, só que tem uma taxa de urgência de 50%, porque no caso nós não podemos atrasar a nossa agenda de serviços aqui. Para eu fazer o seu carro furar a fila, alguém vai ter que ficar trabalhando à noite ali para compensar este atraso aí no cronograma da oficina. Você é a favor de taxa de urgência para serviços? Questão número 6. Você é a favor de taxa de uso de banheiro público? Eu sei que aqui no Brasil não é muito comum isso. Se você for num shopping, geralmente o banheiro está lá liberado, pode entrar e sair, não paga nada. Eu já vi isso aqui no Brasil, em algumas rodoviárias, ali onde tem uma taxinha de serviço por uso do banheiro. Mas em outros países, lá na Europa principalmente, qualquer banheiro público que você vai pagar uma taxa. Se você for no McDonald's, lá no banheiro do McDonald's tem uma taxa para usar o banheiro da lanchonete.
Questão número 7. A partir de agora, as questões ficam mais encorpadas e se você responder sim para as próximas perguntas, você vai ganhar dois pontinhos a cada sim que você der para a pergunta. A questão número 7 é a seguinte: você concorda em pagar por internet por gigabyte transferido? Se você tem um plano de internet em casa e você aceitaria em pagar ali por gigabytes trafegados na sua rede? Sabemos que nos casos aí de banda larga, geralmente é um preço fixo que não leva em conta quanto uso é feito daquela conexão. Mas talvez você seja uma pessoa que viaja bastante, usa pouco a internet e para você talvez fosse melhor um plano em que você pagasse por gigabyte usado. Questão número 8. Essa também vale 2 pontos. Você concordaria em pagar taxa de coleta de lixo por quilo de lixo coletado? Imagine que já temos uma tecnologia para isso, o caminhão do lixo estaciona na frente da sua casa, o lixeiro joga todo o seu lixo ali numa caçamba que está na parte de trás do carro, a caçambinha funciona como uma balança, ela joga o lixo para dentro do caminhão e como está tudo integrado aí com o sistema de informática, a partir do GPS já sabem a quem pertencia aquele lixo e eles vão ter que cobrar no final das contas por quilograma de lixo coletado. Questão número 9. Você concorda que a gente poderia cobrar a passagem de ônibus urbano por quilômetro percorrido? Imagina a situação, você tem um cartão de transporte, lá na entrada do ônibus tem um leitor que você encosta ali, entrei no ônibus, e lá na porta de saída tem outro leitor que você encosta, saí do ônibus, e a partir de um sistema todo informatizado, o serviço ali de transporte público municipal cobraria apenas pelo quilômetro rodado. Isso pode ser vantajoso em alguns casos. Vou te dar um exemplo aqui da minha cidade, Curitiba. Se eu pegar o transporte público aqui da minha casa e for até o centro comercial do meu bairro, são apenas 2 quilômetros, nesse caso eu pagaria 2 quilômetros. Mas aqui o sistema é integrado. Se eu percorrer 2 quilômetros dentro do ônibus, eu pago R$6. Mas eu também posso fazer uma viagem mais longa, fazendo baldeações nas estações e andar mais de 20 quilômetros, com os mesmos R$6. O que seria melhor? Pagar preço único e com valores distribuídos pela população, ou cada um paga o quilômetro que realmente consumiu no transporte público? Pergunta número 10, talvez a mais polêmica. Você concordaria em pagar passagem de avião pelo peso deslocado na viagem? E quando eu falo em peso deslocado, estou falando de 2 coisas. O peso da bagagem que você está transportando e o peso do seu próprio corpo. Então, o peso da passagem seria determinado pela soma de peso do passageiro mais peso da bagagem. Eu não sei se na minha situação eu levaria vantagem nessa questão, porque eu realmente gosto de viajar com muito pouca bagagem, não gosto de ficar carregando bagagem para lá e para cá, viajo com poucos quilos, mas ao mesmo tempo eu sou uma pessoa que tem um peso acima da média, quando eu entro no avião, aquele avião tem que deslocar os 100 quilogramas que eu peso. Então, talvez aí, não sei se seria vantagem para mim, mas eu sou simpático à ideia de pagar por quilo, porque acho errado aquelas pessoas que vêm com aquelas malas enormes de viagens que foram fazer compras no exterior e acabam pagando o mesmo preço do que um cidadão ali que viajou com as mãos quase vazias. Bom, então agora vamos ao veredito. Você somou todos os pontos aí, a cada pergunta respondida sim, você somou 1 ponto ou 2 pontos se forem perguntas mais pesadas. Então, o veredito é o seguinte: se você atingiu até 5 pontos, você não é um liberal econômico, você é provavelmente um coletivista, uma pessoa que gosta de distribuir os custos por igual na sociedade, todo mundo paga a mesma coisa, independente do que usa.
Se você atingiu ali a pontuação entre 6 e 10 pontos, você é um liberalzinho, você já está na categoria dos liberais econômicos. Agora, se você pontuou mais do que 10 pontos, aí sim você é um liberal econômico de carteirinha, um liberal de 4 costados. Obrigado por assistir. Fui.